Na convocação, em 11 de março, Gabigol fez 24 jogos com a camisa do Flamengo e marcou 11 vezes, média de 0,45. Bem abaixo da sua média pelo clube, de 0,67, com 121 gols em 179 partidas. Ao ser perguntado sobre Gabigol em março, Tite se esquivou. Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro, eu prefiro não comentar a respeito. A gente está com bastante jogadores convocados e ter aí a possibilidade de enaltecer, e essas e as opções que elas são, você sabe, bastante amplas em relação a estar na seleção. Na atual temporada, Gabigol tem 17 gols em 32 jogos, média de 0,53. A bola pouco tem chegado ao camisa 9, verdade. Com Paulo Souza, chegou a atuar mais recuado, praticamente como um meia, longe do gol. Agora um novo baque. Perdeu por quase um ano o companheiro com quem encaixou perfeitamente desde os tempos de Santos, Bruno Henrique. Se o Flamengo pretende uma redenção na temporada, ela passa muito por tornar a fazer a plaquinha voltar a ser rotina. E lá no alto aquela famosa frase: hoje tem gol do Gabigol. Ô Zupac, hoje o cartaz ali tem aquele parênteses que vem antes. Talvez tenha gol do Gabigol. E muita gente gol. Claro, joga muito. E o Flamengo vive um problema. Exato. Mas tem a questão do Gabigol também com a seleção, de talvez estar vendo aquele bonde que está tendo que correr. Você acha que isso também influencia ou é único e exclusivamente o momento do Flamengo? Pensando na Copa do Mundo? Pensando em Copa. Pode influenciar, sim, porque se a gente recapitular, o Gabriel, e a gente elogiou muito o Gabriel aqui, ele pulou parte das férias, né? Ele começou a pré-temporada antes por causa da Copa do Mundo, porque era ano de Copa. E ele começou muito bem o ano, né? E aí o Flamengo entra numa grande lama. O ano do Flamengo é um ano muito ruim, né? Como um todo, né? É uma grande bagunça, e isso, claro, que impacta no campo. Não dá para dizer que é do campo para o clube, eu acho que é mais do clube para o campo. E é uma grande bagunça hoje, o Flamengo. E o Gabriel, não acho que ele vinha jogando mal, mas ele está muito longe da fase artilheira, e os números mostram isso. E ele sabe que o bonde da Copa passou, ele sabe que é muito improvável que ele vá à Copa do Mundo. E isso impacta, né? Assim como a gente passou um bom tempo aqui analisando o Pedro e falando sobre o impacto emocional dele não ter ido para a Olimpíada, de um impacto emocional dele ter visto uma chance de ir para um time como o Palmeiras, onde ele jogaria de maneira indiscutível, inclusive para brigar por uma possível vaga à Copa do Mundo, e ele admitiu que todas essas situações atrapalharam o seu aspecto mental. É bem possível que o Gabriel também seja hoje, não vítima, mas que ele tenha isso dentro dele, né? Porque, de fato, o Gabriel na seleção não teve um grande desempenho, e ele viu nos últimos meses concorrentes diretos e indiretos dele quase que se afirmarem na seleção, né? Os pontas, o Gabriel Jesus numa reta final de temporada muito forte pelo City e voltou a jogar bem pela seleção, o Richarlison, que vem ganhando espaço como centroavante, e ele não é centroavante, o Gabriel é, o Richarlison não é, e quem vai para a Copa é o Richarlison. O Gabriel muito dificilmente vai para a Copa do Mundo. Então, não sou capaz de cravar, acho que só o Gabriel é capaz de nos dizer, mas é muito possível que isso tenha impacto, sim, né? Acho que uma coisa leva a outra. Ele perdeu um pouco de rendimento, ele ficou mais longe da seleção, e talvez por isso ele perca ainda mais rendimento, e o Flamengo está numa situação bastante complicada, o que dificulta para ele ter o melhor dos rendimentos, né? Não é o mais fácil dos momentos para o Gabriel. O ciclo vai, né? Porque não é só ele, é todo o time que influencia. O Gabriel, que também está com problemas, logicamente, deve sentir, né, que está cada vez mais longe dessa seleção brasileira. Não está mal. Mal não está, mas não está o que ele era. Sim. Bem também não está. A gente não pode dizer que é aquele jogador que está em todo o jogo fazendo gol. Aliás, ninguém do Flamengo ali está fazendo grandes partidas, a gente pode colocar um asterisco ali no Arrascaeta. Olha, vamos mostrar uma tela e falar já de Galo e Flamengo, mas pela Copa do Brasil, e já pensando, né, o que é que pode acontecer com o Flamengo e com o Galo nessas oitavas de final. Ponto fraco, o Flamengo está enfrentando o Atlético Mineiro nessas últimas partidas, o aproveitamento do Flamengo é de 22,2%, André Fury. Tem uma vitória, um empate e 4 derrotas. E aí não tem jeito, o Dorival deu uma entrevista dizendo que não entende como é que o Flamengo jogou tão mal uma partida depois de jogar um bom futebol, depois de apresentar um bom futebol no meio da semana. E agora tem a Copa do Brasil
e não tem muito o que fazer. Precisa vencer ou precisa empatar ali as 2 partidas e depois conseguir alguma coisa em pênaltis. Fizemos a nossa chave ali, né? Fizemos, a gente falou, botou um asterisco, eu falo Souza. Então, eu lembro que nesse confronto tem um asterisco, porque Verdade. para mim o favorito, se o Paulo Souza for mantido no Flamengo, é o Atlético. Se houver mudança de técnico, eu acho que o Flamengo se classifica. Mantém a opinião? Mantenho, assim, eu não gosto de mudar. O fim de semana atrapalha, né? Tem que ser com um voto feito com as informações disponíveis no Sim, momento. Então, claro. o fim de semana mostrou uma outra realidade, digamos, mas as coisas num torneio de mata-mata são um pouco diferentes. Tem o componente estratégico, tem o encaixe de marcação. As partidas são disputadas de uma outra maneira. Mas, indiscutivelmente, o Flamengo está muito pressionado. A pressão ela pode até ser equilibrada por os dois, porque são os 2 times entre os 3 candidatos a esses títulos todos, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Mas só um joga o futebol compatível, é o Palmeiras, só um mantém os seus olhos, né, para tudo que está acontecendo com o mesmo tipo, com o mesmo nível de intensidade, com a mesma confiança, e esses 2 aí, numa temporada em que, de fato, estão abaixo do que a gente imaginava que poderiam mostrar, há uma diferença clara na pontuação do Campeonato Brasileiro, no último encontro e naquilo que eles têm mostrado de maneira geral, há uma diferença clara e essa diferença é favorável, é o Atlético. O Flamengo vive um ano dramático e as coisas, se melhorarem, talvez não seja rápido. No momento que o Dorival chega para tentar consertar rumos, e primeiro entender quais são os principais problemas que impedem que o Flamengo jogue com sequência no seu nível costumeiro em relação ao potencial dos jogadores, né? Porque no ano inteiro o Flamengo não deu mostra dos seus melhores dias. Mas entender quais são os problemas, começar a consertá-los, talvez a Copa do Brasil não espere, nem a Copa Libertadores. Por isso que eu digo, a responsabilidade dos jogadores precisa ser colocada na conversa. E a partir do momento em que não houve aceitação de trabalho, e eu não estou dizendo que os jogadores expulsaram o Paulo Souza do Flamengo, não foi isso que aconteceu, mas foi mais ou menos. Não houve, eu não posso, honestamente, não posso afirmar isso. O que dá para afirmar é que houve resistência em relação à maneira de jogar, em relação à utilização de atletas que tinham as suas situações estabelecidas, sólidas ali, né? E a incumbência de mudar tudo isso não foi aceita no final das contas. Então, os jogadores precisam começar a solucionar problemas, independentemente do nome do técnico e independentemente das dificuldades. Bruno Henrique já não está, alguém tem que assumir o lugar, corresponder, jogar em nível alto, ajudar o Flamengo a vencer, porque senão contra o Atlético a coisa não parece boa e talvez até na Libertadores, embora a diferença técnica para o adversário das oitavas de final seja grande, o Flamengo não tenha condições de seguir. Ou a diretoria precisa começar a organizar também o que é que vai fazer com esses jogadores que não conseguem dar esses resultados. Só um parênteses, viram o empresário do Paulo Souza? Solução. Na canela, hein? História, Já faz porra tudo tá embora. voando como um sapo, disse ele. Era o problema do Paulo Souza, tá voando como um sapo agora. Já não aguenta Falou mais, ele. nosso torcedor. Deixa agora passar, né? Deixa agora o Flamengo viver a vida. Futebolzinho Exatamente. ridículo A desse vida jogador segue, dentro do a gente campo. segue aqui da Sport Center.